Tudo bem? Vamos então agora falar a respeito dos impactos da fiscalização eletrônica na gestão de fornecedores. Vejam que a gente vai falar um pouquinho de E-Social, mas principalmente dessa vez sobre a EFD-REINF. O impacto dessa obrigação combinada com o E-Social é bastante grande no que diz respeito justamente à gestão de fornecedores, mão de obra de empresas terceirizadas, que com a reforma trabalhista ganhou maior importância ainda e maior relevância nos controles. Tá? Então o objetivo é conscientizar os participantes, você que está assistindo, da necessidade imperiosa de integração entre departamentos. É uma obrigação bastante complexa. Tem menos layouts, menos eventos que o E-Social. Porém, embora essa reduzida quantidade de eventos, o volume, a integração, a ótica de compliance e operação é tão desafiadora quanto o E-Social na nossa opinião. Então é importante envolver todos os departamentos que direto ou indiretamente respondam pela contratação de fornecedores de serviços terceirizados, com muita atenção ao compliance legal e informatização de processos. A gente vai falando um pouco mais disso em cada tópico, tá? O que nós vamos falar? Primeiramente, dar uma visão geral das obrigações do E-Social e da REINF, resgatar esses conceitos. Depois, falar sobre os conceitos das retenções previdenciárias nas contratações de serviço. Aqui a gente vai fazer um resumo geral sobre a ótica legal. Porque nesse tópico, principalmente os setores tributários das empresas, costumam fazer uma correlação das retenções previdenciárias com a retenção de imposto sobre serviços, o ISS, ou as contribuições federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, etc. E nesse caso, a previdência é um mundo à parte, em termos de base de cálculo, em termos de data de recolhimento, enfim, muitas peculiaridades as quais nós abordaremos. Então nesse tópico a gente vai falar da obrigação de reter, da cessão de mão de obra, da empreitada, né, os serviços sujeitos à retenção, seja por cessão ou por empreitada, esses conceitos. Quais serviços estão sujeitos à retenção? Peculiaridades das empresas dos simples e dos microempreendedores individuais. A dispensa de retenção das empresas em geral, quando é que ela ocorre. A apuração da base de cálculo em termos de situações mais comuns, o que você deduz, o que você não deduz, como é que apura, como não apura. As deduções de subcontratações e compensações. A retenção em condições especiais, no caso da aposentadoria especial agora na ótica da folha de pagamento, não só da ótica da folha de pagamento, como fala-se no E-Social, mas agora na nota fiscal. Vocês vão perceber como elas são correlacionadas. A caracterização dessas condições especiais, que é feita pelo CESP, então como é que isso tem que se dar. As peculiaridades na atividade de construção civil, e segue a regra geral, mas tem algumas coisas bem específicas que precisam ter uma grande atenção, que é o caso da empreitada total e da empreitada parcial, situações distintas. Os serviços tomados e prestados consolidados na EFD-REINF, ou seja, todo o conceito de retenção e de informação de dados para a REINF, para que todo esse arcabouço jurídico tenha efeito, funcione perfeitamente, se dá nos eventos R2010 e 2020. Depois a gente vai falar da interdependência das obrigações. Então, a fiscalização eletrônica no tomador e no prestador de serviços, e também na atividade rural, sempre demonstrando o que? Onde entra o E-Social e onde entra a REINF, mas na verdade a interligação de ambas as obrigações. E a questão da tal da DCTF Web, que é o que? A integração do E-Social e da REINF sob a ótica de processo, que parece que não muda muita coisa, mas que na prática requer uma revisão dos processos de apuração e conferência de tributos e contribuições. Depois a gente entra então na adequação dos processos de trabalho. Primeiro a gente vai passar para vocês os conceitos de ordem legal, depois as questões de sugestões de processo, de adequações de processo. Então é um macro processo sugerido que contempla a solicitação de serviço e quadro de concorrência, a contratação de serviço propriamente dita, efetivação, a integração das empresas e trabalhadores terceirizados, uma vez contratados, vão começar o serviço, os trabalhadores estão aí na sua empresa, os terceirizados, o que a gente deve atentar nesse momento.
E o monitoramento, seja na recepção e lançamento das notas fiscais, na documentação acessória e a avaliação do fornecedor, para ver se a gente continua com ele ou não, se ele é bom, se ele é ruim, tanto sob a ótica de qualidade da prestação de serviço, quanto sob a ótica de saúde tributária e financeira. Ok? Falaremos nessa adequação, vamos sugerir alguns formulários de controle. Quais são? A tabela de serviços padrões, a solicitação de serviço, que é um checklist para essa solicitação e cotação, o quadro de concorrência, que vai averiguar tanto a questão financeira da proposta quanto a questão fiscal, uma pré-avaliação de ordem fiscal. O checklist de contratação do fornecedor propriamente, então todos os itens que a gente precisa observar no momento da contratação de fato, tem que constar do contrato de prestação de serviço. A integração desses funcionários, do terceiro, como é que a gente coloca e como é que monitora. O checklist da nota fiscal, ou seja, chegou a nota fiscal, quais itens a gente tem que olhar e por quê. O monitoramento e avaliação, ou seja, dado o prazo, 6 meses, 1 ano, enfim, o que a empresa vier a decidir, como é que a gente avalia se esse fornecedor deve continuar, não deve, tem que tomar um puxãozinho de orelha ou não, para sempre olhando a ótica da qualidade do serviço prestado, quanto a ótica tributária, trabalhista e previdenciária. E por fim, uma sugestão de checklist de implantação e monitoramento mensal dessa obrigação, que é tão importante quanto o e-social. Tá ok?